Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Mara e te ajudo a transformar vidas criando bebês hipernaturais do absoluto zero. Vamos falar aqui da selagem final. A selagem final tem sido uma questão bem importante, é uma das grandes dúvidas de como fazer a selagem final. Vamos partir do princípio de que nós fazemos o nosso trabalho e a cada passo esse trabalho vai ao forno. Esse trabalho é selado, né? Então, nós temos sempre um trabalho quase que 100% selado. Para que essa selagem aconteça de forma perfeita, para que a gente não tenha dúvida de que o nosso trabalho ficou bem selado, a cada ida ao forno, para quem usa fonte de calor, para cada ida ao forno, precisamos verificar a pintura para ver se ela realmente fixou, se ela não está saindo. Né? Essa é uma das grandes dúvidas. Eu fiz a selagem final, de repente começou a sair a pintura. Primeiro, as nossas camadas elas são sempre finas, sempre translúcidas, né? Nunca nós fazemos camadas grossas já para de cara tentar deixar a cor bem forte para precisar fazer menos camadas. Menos é mais. Vai devagar, faz as camadas finas, camadas translúcidas, coloca no forno, selou, tá tudo bonitinho. Vai lá, espera esfriar. E daí faz o teste. Faz num lugarzinho onde você sabe que você vai colocar cabelinho. Então aqui, caso a pintura comece a sair, eu vou poder depois colocar o cabelinho em cima ou talvez repintar essa cabecinha se eu não vou fazer implante. Então eu vou lá e raspo um pedacinho para ver se a pintura realmente selou. Então estamos falando de um trabalho que é selado do começo ao fim, né? Então a dúvida quanto à selagem final, ela é uma dúvida recorrente porque as pessoas ficam inseguras se não fizerem a selagem final. A selagem final é importante? Claro, porque ela faz parte de todo esse contexto de realismo que nós queremos dar ao nosso trabalho. Para fazer a selagem final, nós temos que fazer algumas opções. O meu kit está brilhando. Eu preciso tirar um pouco do brilho, né? Então, eu vou poder usar um verniz mate para tirar o brilho. Coloco lá, vou fazer a minha fórmula. Para cada bebê feito, a selagem exige a sua observação. Então, você fez o seu bebê. Claro, ele foi algumas vezes ao forno, às vezes a temperatura estava um pouquinho acima. Nesse caso, não esqueça de que toda vez que você coloca o seu bebê no forno, você precisa usar um termostato. Aquele termostato de cozinha, mesmo termostato de forno, termostato externo, tá? Eu não sei se eu tenho algum ali, acho que dentro do meu forno eu tenho um termostato. Para eu mostrar para vocês que você pode usar um termostato extra além do termostato do forno. Eu uso esse tipo de termostato, tá? Compro aí nas lojas aí online, é uma coisa baratinha, uma coisinha em conta, mas que vai te dar segurança na temperatura do seu forno. Então o seu kit às vezes pode ganhar um brilho excessivo porque a temperatura do seu forno está muito alta. E nós estamos pintando e selando, né? Algumas camadas, ou muitas vezes ao forno, passam muitas vezes pela temperatura alta. Então, precisamos controlar aqui no termostato a temperatura para que esse kit não brilhe. Tá. De qualquer forma, vai muitas vezes ao forno e às vezes, dependendo do material, que é um pouquinho mais oleoso ou menos oleoso. Quando é que você sabe se ele é mais oleoso ou menos oleoso? Lá no início, quando você lava o seu kit. Lavei o meu kit por dentro e por fora
com um detergente neutro, com uma aguinha morna, lavei bem, deixei secar, fui lá, higienizei com álcool 70 por dentro e por fora para retirar a oleosidade. Mas ainda assim, alguns vão brilhar. Então, na hora da selagem final, nós vamos pensar em colocar um pouco de mate para tirar o brilho. Na fórmula, escreve lá, mate. Aí eu quero que o meu bebê tenha textura. Eu quero que ele tenha uma textura de pele diferenciada, além de tirar o brilho. Qual é o verniz que nos dá essa textura? O TIC. O TIC é o verniz 3D. Ele nos dá textura tanto mais elevada, quanto uma textura média, quanto uma textura plana, só para selar. Como é que você vai conseguir diferenciar essa textura? Na esponja. Eu passei o verniz, preparei a fórmula e passei o verniz no meu kit. Então, eu fiz a fórmula, que eu quero tirar o brilho, eu quero que ele tenha uma textura diferenciada, então eu coloco o tique. Ele não está muito brilhante, eu posso colocar o satin. Caso ele esteja brilhando demais, o satin em uma quantidade pequena ou mate em uma quantidade maior. Então, vamos fazer uma formulazinha assim. O tique, que vai te dar a textura, né? Os poros, que você dá tanto valor que o bebê tenha os poros. Coloca lá 50% do tique. Aí você coloca, se não está brilhando demais, 50% do tique ou do satin. Pode escolher essa fórmula? Pode. Eu quero que tenha volume, eu coloco o tique. Eu não quero volume, eu coloco o satin, tá? Depende também do verniz que você tem, né? Se eu não tenho tique, tudo bem. Eu vou colocar, se estiver brilhando demais, um pouco do mate. Então, vamos fazer uma fórmula. 50% de tique para a textura, 50% de... Vamos mudar essa fórmula. Desculpe, eu estou falando lá para quem está com o bebê mais fosco. Vamos falar do bebê que brilha e que precisa matificar e dar volume. Tique, 50%. Mate, eu vou colocar, se não está muito brilhante, 10%. E eu preciso da fórmula aquela cremosidade. Eu entro com 40% do tinning. O tinning vai sempre entrar na nossa fórmula, em maior ou em menor quantidade. Então, vamos repetir. Para dar volume, tique. Se eu não quero volume ou não tenho tique, eu posso usar o satin, 50%, ou do tique ou do satin. Eu vou colocar 10% do mate, caso ele não esteja muito brilhante, e se estiver muito, posso colocar um pouquinho a mais. Mas eu preciso do tinning, que é o que vai fazer essa fórmula virar aquele creme espesso. Eu misturo bem. Não esqueça disso. Juntou os vernizes, o tique, o tinning e o mate. Mexi. Mexa mesmo, tá? Amasse bem. Quando você junta os vernizes, que seria aí nesse caso o tique e o mate, amasse. Eu uso uma espátulazinha para amassar. Uma espátulazinha tipo essa de bolo, mas aquela de pintura mesmo, que é uma pequenininha de metal. Amasse bem ou com uma colherinha, deixe bem amassadinho e daí coloque o tinning e mexa. Fiz essa fórmula cremosa, mas com o tique que vai me dar volume e o mate que vai tirar o brilho, tá? Qual é a diferença de eu usar isso? Simplesmente passar no bebê e usar aquela esponjinha sem látex que eu vou batendo e virando. Se eu vou só bater e virar, eu vou ter uma textura plana. Se eu carimbo essa esponja, passei uma camadinha generosa, carimbo essa esponja, virando, eu vou ter uma textura um pouquinho mais elevada.
Tá, mas eu quero aqueles poros que eu vejo nas fotos, eu vejo em alguns bebês por aí, que eu acho bonito. Então, eu posso usar a parte amarela da esponja de louça, que vai me dar poros delicados, né? Vai me dar aquela texturinha bem suave, bem delicada. Mas eu quero aqueles poros mais aparentes, com mais volume. Se você quer mais volume, raciocine comigo. Se eu passar uma camada muito esticada dessa mistura, eu vou ter uma camada muito fina. Então, eu passo uma camada um pouquinho mais espessa e eu vou com a esponja, aquela esponja de obra, que ela é rija, ela é mais firme e ela é mais porosa, ela tem mais poros, ela é mais esburacada. Tem umas que são até menos. Tem uma bege de obra que é horrível, ela é pouquíssimo esburacada e não vai me dar textura. Então, o que me dá textura? Os poros da esponja serem maiores, mais grossos ou mais finos, né? São 3 opções aqui de serem mais grossos ou mais finos. E eu preciso, ou, se é o mais grosso, bater. Claro que eu não vou usar essa esponja toda, eu vou cortar uma tira dessa esponja, pedaços pequenos que eu tenha maleabilidade para virar para lá e para cá. Devo ter aqui algum pedaço cortado, ó. Eu sempre tenho pedacinhos cortados, porque eu preciso colocar em todos os lugares, chegar em todos os cantinhos. Então, eu tenho essa mais grosseira cortada, eu corto uma esponja inteira e faço vários pedacinhos e vou carimbar, porque eu quero que na hora que eu ponha e tire, os poros apareçam, poros mais aparentes. Ah, mas eu não tenho todos esses vernizes, eu só tenho mate. Ok. Tem tine? Dilui o mate com o tine e aplica e faz essa texturinha. Ele vai ficar mais fosco, mas vai ter uma textura, né? Qual é a maior dificuldade na selagem? A temperatura do forno. Não esqueça que para a selagem final, o que eu faço? Vou dar aqui uma dica boa. Eu passo o verniz, eu faço a parte da esponja, passo toda a texturização que eu gosto, deixo com os poros do jeito que eu gosto que fiquem. E daí eu deixo no meu suporte o meu kit todo penduradinho, num lugar onde não passe ninguém, onde não tenha poeira, não tenha pelo. Eu deixo de hoje para amanhã. Ah, eu acabei hoje às 3, às 4, às 6, não interessa. Deixa para amanhã, tá? Amanhã você vai pegar o seu kit, ele vai estar fosco. Se ele estiver fosco, ótimo. Caso ele esteja fosco e esbranquiçado em alguns lugares, nos vãozinhos, não esqueça que depois que você passou a esponja para texturizar, você vai ali com um pincelzinho e vai batendo onde possa ficar excesso. Não deixe excesso nos vincos, nas dobras, não deixe excesso nos vãos, né? Deixa isso bem batidinho. Bati com a esponja, vou com o meu mop, que é o pincel de maquiagem, eu vou ali e vou bater em cada dobrinha, em cada possível buraquinho onde possa se acumular o produto da selagem final. Feito isso, eu deixo até o dia seguinte, ele vai estar fosco. Ah, mas ele está fosco, mas ele está esbranquiçadinho. Tenha paciência. Coloque no forno. Qual é o forno que você usa? Siga as instruções. Ah, eu uso o forno halogênio, que é o meu caso. Eu coloco a 125 graus por 10 minutos. Não deixo que uma parte se encoste na outra, porque devido à textura do verniz e à oleosidade, ele vai colar uma peça na outra. Quando eu tirar, eu vou ter uma falha. Então, eu deixo separadinho, mesmo que você coloque a cabeça separada dos membros, porque às vezes o kit é maior e não cabe no seu forno. Então, faça por partes. Coloquei lá 10 minutos a 125 graus. Tá ali o meu termostato, tá? Eu vejo aqui no meu termostato quando ele chega ali em 125 graus. E faça até um tracinho aqui no vidro para você não se perder na hora de olhar.
e fico de olho. Ah, é no meu forno elétrico. Ótimo, coloca no forno. Eu costumo pendurar por essa alcinha lá na prateleirinha do forno. Fica pendurado lá, tá? Então eu estou acompanhando, eu estou vendo a temperatura do forno, do dial do forno, mas eu estou vendo a temperatura no termostato também. Às vezes coloca até mais de um, tá? O forno às vezes tem variação de temperatura. Coloquei, deixei os 10 minutos, abro o forno, tiro, vire as peças, ponha mais 10 minutos a 125 graus, olha a temperatura, acompanhe, fique olhando. Vejo muitas pessoas dizerem, ai, nossa, queimei a cabecinha. Porque não ficou observando, observa, às vezes a temperatura oscila, né? Então, observa. Tirei do forno, deixo esfriar totalmente. Vou checar o meu kit, vou olhar. Tem um esbranquiçadinho aqui nesse vãozinho. Eu molho um cotonetezinho lá no diluente líquido, aquele diluente lá, aquele ecológico, aquele diluente líquido. Molho, vou ali, bato ali, venho com a esponjinha, dou uma batidinha, tá? Deixo molhadinho ali e volto para o forno. Novamente 10 minutos. Espero esfriar e checo de novo. Caso a selagem final, ela pode ser feita quantas vezes você quiser. Então, assim, até 3 vezes, sua pintura vai ficar muito bem selada. Detalhe, não passe selagem final na área do cabelo se você vai fazer implante. Então, marca exatamente onde o seu implante vai começar, já deixa marcadinho. Lembra que bebês recém-nascidos têm a testa grande, então meça daqui da pontinha do nariz até uns 4 dedos daqui para trás. Você não passa selagem. Aqui atrás, meça aqui uns 2, 3 dedinhos e não passa selagem daqui para cima. Passo em volta, passo atrás da orelhinha, mas aonde vai cabelo, não passe a selagem final. Por quê? Porque vai craquelar. Ela vai ficar quebradiça, inclusive vai dificultar o implante. Caso eu resolvi que o meu bebê vai ser careca, ele não vai ter cabelo. Ótimo, faça a selagem final na cabeça toda, tá? Aí fiz tudo, tá tudo, a perfeita selagem. Nossa, mas eu percebi que ficou um brilhozinho onde eu não gostei. Eu pego meu verniz mate, bato bem, deixo ele bem cremosinho, venho com um pincelzinho, ponho uns pintinhas aonde eu não quero aquele brilho, venho com a esponjinha, bato ali, tá? Deixo ali bem espalhadinho, não deixo borda, não deixo nada que fique em relevo. Eu espalho ali aquele verniz e venho com a esponjinha tirando aquela borda, né? Desfazendo a borda, ou com o mopzinho batendo de leve, desfazendo a borda. Então, tirei o brilho onde estava muito brilhante. Aí, de repente, eu fiz a selagem e percebi que ficou muito fosco. Nossa, não tem brilho nenhum, meu bebê, tá muito fosco. Eu, da mesma forma, posso passar o verniz com o pincel onde está. Por exemplo, eu quero que a bochechinha tenha um brilho. Então, eu vou naquele lugar da bochechinha e passo ali um pouquinho do satin, porque o satin ele vai dar um brilho acetinado. Bato a bordinha, não deixo marca de pincel, bato a esponjinha para tirar a marca de pincel, sempre de leve, e bato com o mopzinho em volta para que não fique nenhum relevo. Coloco o brilho onde eu quero, tiro o brilho de onde eu quero, e se quero volume, nossa, ficou tão assim. Faz uma misturinha do tique com o tine, pouquinho de tique, e vai e coloca volume onde você gostaria que tivesse um pouquinho mais de volume. Eu quero que fique mais poroso em tal lugar. Faz o mesmo processo. Então, a selagem final, ela não é, o nosso bebê, o nosso trabalho nunca é um trabalho assim 100% acabado. Fiz tudo isso, não gostei de algum detalhe, posso colorir em cima,
Posso fazer, porque a cada camada que você coloca tinta, ou verniz, ou a selagem final, você coloca no forno. Ah, mas eu quero dar mais um coloridinho nessa bochecha, mas não quero mais colocar no forno. Não coloque. Não quero mais fazer a selagem final novamente. Faz o coloridinho, coloca no forno e não precisa fazer outra selagem final. Porque afinal, esse trabalho foi selado de cabo a rabo. Ele está pronto. Eu estou respondendo aqui a dúvida de uma pessoa quanto à selagem final. Eu não sei se essa pessoa já está aqui. Se ela estiver, por favor, me diz aí qual é a sua dúvida quanto à selagem final, tá? Eu vou ver aqui quem está aqui comigo. A Débora. Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos ver quem que está aqui. Vamos ver lá desde o começo. A Débora. A Lê Santos. Ateliê da Cidinha. Pedro Zoeli. A Daiane. A Lucilene Strauss e a Ivone Francisca. Eu não sei se foi uma de vocês, eu não estou lembrada o nome da pessoa que me deixou a dúvida quanto à selagem final, mas se uma de vocês que está aí for essa pessoa, ou mesmo que não seja, e tiver alguma dúvida, tipo, eu não tenho tique, eu quero dar volume, e eu não tenho tique. Coloca um pouquinho mais de mate em alguns lugares, dá uma batidinha diferenciada, não deixa ele liso, né? Exatamente, é hora de perguntar, Débora, exatamente. Qualquer pergunta, tá? Eu vou responder aqui algumas questões que me foram colocadas aí, sobre outros assuntos também. Mas quanto à selagem final, se alguém tiver dúvida ou entrar mais para frente e quiser perguntar, eu vou lembrando aqui durante essa nossa conversa daqui para frente, tá? Sobre qual é a sua dúvida quanto à selagem final. Sempre lembre de não deixar nenhum. Eu não tenho um pincel por perto hoje. Meus pincéis se mudaram. Eu não tenho nenhum pincel por perto. Aqui atrás, pega para mim, por favor, um pincel ali atrás, ó. Drica Arts Reborn. Drica, eu não sei se foi você que deixou a dúvida quanto à selagem final. Alguém deixou. Então, olha, vou pegar um pincelzinho aqui que dê pra gente colocar mais nas partes. Isso, Débora. Se você quiser que ele tenha um brilhinho na bochecha, você pode colocar. Coloca o satin, tá? Pouquinho. Se você achar que tá muito brilhoso, põe um tiquinho do mate. Faça um teste ali, tipo, eu quero saber como é que ficou a mistura. Faz um teste ali na cabecinha onde você provavelmente vai implantar um cabelinho, tá? Então, se a mistura está boa, não é que eu quebro botar brilho na cabeça, mas se a mistura ficou boa, tá? O ideal é sempre ter um membro, um bracinho, uma outra perninha avulsa para fazer esses testes. Mas se não tiver, faz na cabecinha. Faz lá a misturazinha do satin para dar brilho, tá? E coloca um pouquinho do mate para não ficar tão brilhoso. E o tine, né? E coloca ali, faz a misturinha, dá um pedacinho ali, bota no forno para ver como é que ficou. Ficou boa a mistura, ficou acetinada, aí eu venho na bochecha e posso acetinar essa bochecha. Mas eu quero usar só o satin. Ótimo, mas não esqueça de deixar ele bem macio, porque às vezes o verniz ele vem com algumas bolinhas, alguns gruminhos no meio. Então o pouco que você pegar, amasse, mas amasse muito bem. Aí você consegue até colocar ele puro, onde você quer dar um brilhozinho, tá? Então, às vezes, dentro da boquinha ficou com uma cor boa, mas não ficou meio fosco. Eu quero lá. Tudo bem. Se você ainda não fez aquela selagem final definitiva e quer colocar brilho da boquinha, olha, você pode, mesmo com a pintura, de leve, abrir um pouquinho a boquinha e vou lá dentro e passo um pouquinho do brilho. Posso até colocar uma corzinha, de repente um vermelhinho um pouquinho mais escuro, né? Nessa mistura para deixar mais acetinado, mais brilhante,
tá? Porque lá dentro da boquinha normalmente é mais brilhante. Ah, não foi a Drica que perguntou. Então, Drica, a gente estava falando aqui da selagem final, porque as dúvidas são sempre muitas em relação se eu faço essa selagem final e ela é definitiva, se eu posso colocar algum detalhe a mais, se eu posso deixar um pouquinho mais brilhante aqui ou mais fosquinho ali. Pode. Fez a selagem final, foi para o forno uma, duas, três vezes, tá pronto o seu bebê. Mas você quer dar mais uma finalização, você quer colocar ali mais um brilhozinho. Pode, use o satin para dar um brilho acetinado. Se está brilhante demais, coloca um pouquinho do mate, se achar que precisa matificar um pouquinho, tá? Então, o tique, ele é um verniz 3D que serve para fazer a marquinha da vacina, deixar um pouquinho mais elevada. Só um conselho, não deixe muito elevada, porque a criança vai fazer assim, ó, e vai tirar, tá? Então, assim, é para dar um volumezinho. Então, quando você usa o verniz 3D, dê um pouquinho de volume, nunca exagere nos detalhes, tá? O detalhe ele tem que ser sutil. Mais uma dúvida. Ah, pois é, Débora. A outra dúvida da Débora é sobre a cor dos bebês, que ela percebe no vídeo a cor dos meus bebês. Mas se a gente fizer mais forte, sai um borogodó. Pois é, né? É aquela história que eu digo sempre, né? Que o que você vê na tela nem sempre é fiel. Olá, Rúbia, boa tarde, seja bem-vinda. Nós já falamos da selagem final aqui, Rúbia, mas se você tiver alguma dúvida, eu repito. Pode perguntar que eu repito, tá? Esse vídeo, ele normalmente é repostado, essa live, e você pode assistir inteiro. Mas no seu caso, que entrou depois que eu falei do verniz e da selagem final, se tiver alguma pergunta, pode fazer que eu respondo aqui, tá? Então, Débora, o que eu estava falando, né? A tela, ela nos dá, às vezes, uma coloração muito forte. Então, se eu não tenho uma referência física de cor, o que que eu faço? Eu faço sempre menos. Você viu um tom de vinho na tela, apareceu ali um tom forte. Faça um pouquinho um tom abaixo. Mesmo que você tenha que repetir mais vezes aquela coloração, aplicar mais vezes aquela cor, pense que você vai colocar, ela vai evaporar. Se você está fazendo com diluente líquido, ela vai evaporar e ela vai revelar a cor. Então, não coloque no forno ainda. Deixa aqui do ladinho, tenha paciência, que quando é o diluente líquido, ele evapora e você vai ver a cor que você colocou. Ah, ficou muito clarinho. Adiciona um pouquinho mais de pigmento na sua cor e passa novamente. E daí você coloca no forno quando estiver satisfeita. Coloquei no forno, evaporou, claro, o calor vai fazer uma evaporação, vai ficar ali, vai decantar só a tinta, porque o diluente ele evapora, vai embora. Então você vai ver depois que sair do forno qual é a cor que ficou. Está satisfeita? Ótimo. Tem dúvidas? Dá um tempinho, deixa esfriar, tá? Vai fazendo as outras coisas, deixa aquela parte ali, volta nela depois que esfriar. Não gostei? Faz só mais um pouquinho. Nunca pense que uma bochecha é vermelhona, né? A criança fica vermelhona quando ela tá com raiva, quando ela tá chorando, quando ela tá desesperada, ela fica muito vermelha. Do contrário, lembra da palma da mão? É a sua referência, tá? Então, se é uma criança que é menor, é mais recém-nascida, bem pequena, um kit pequenininho, quase prematuro, é mais vermelhinho. É um kit maiorzinho, é um kit rosadinho. Vai sempre com essa referência de cor que você vai ajustando aos poucos. Ah, fiz o bebê, tá pronto ali e tal, mas não gostei. Não implanta ainda. Deixa ali uns dias para você acostumar com aquela cor, vai devagar testando, coloca um vermelhinho a mais, muda o tom do vermelho, tá? Vai devagar, sempre devagar, nunca exagere, sempre aos poucos, tá? Alguma questão a mais? Gostaria de ver aqui atrás.
Alguém quer saber aí sobre a selagem que eu falei anteriormente e chegou depois? Como eu sempre digo, essa live, depois ela vai ao ar novamente, tá? Tem pessoas que me seguem aqui no YouTube e no Facebook. Ela vai estar. Às vezes o Instagram dá uma freada na gente, então às vezes ela vai mais para o YouTube ou mais para o Facebook, mas ela está numa dessas redes, ela está, tá? Então olha lá que ela tá lá, sempre vai estar. E sempre com o nome dizendo qual é o assunto, tá? Tinha umas outras questões aqui também que eu anotei, caso alguém queira perguntar mais alguma coisa aí sobre isso, pode perguntar. Eu anotei aqui umas outras questões, deixa eu ver aqui. Sim, quanto aos valores para a venda dos seus bebês, se você já faz para vender, né? Então, se você faz para vender, vamos fazer um cálculozinho assim, diferenciado. Eu faço a pronta entrega. Quem faz o preço sou eu. Quem escolhe o material sou eu. Então vamos dizer assim, vamos fazer um cálculo assim para que você, né, não fique com dúvidas a respeito, porque a gente sempre fala em precificar e valorizar, né? O valor é uma coisa inestimável, então é o seu trabalho. E o precificar são os itens que você vai colocar lá e que já tem um preço determinado. É o orçamento. Não esqueça que quando você comprou cada item desse que você vai usar no seu bebê, você pagou frete. Coloca lá, tá? Tudo isso é custo. Ah, mas eu comprei 50 par de olhos, então eu paguei R$ 20 de frete, R$ 10 de frete. Mas você pagou frete, então faz uma continha aí, soma, diminui e tal, divide esse valor para que aquele olhinho tenha o valor real dele e o valor, uma parcela do valor do frete, tá? Mas vamos calcular assim de uma forma bem simples. Se eu tenho bebês à pronta entrega, eu faço kit cópia. Vamos dizer assim, chutando numa média, que um kit cópia custa em torno de R$ 150. Vamos dizer, eu sei que tem para mais e eu sei que tem para menos, né? Eu sei que tem valores mais em conta e tem até um pouquinho mais elevados, dependendo do fornecedor e do material. Coloca aí, nesse valor do kit, 3 vezes. Comprei um kit de 150. Faz a conta. 150 vezes 3, você vai R$ 450. Então, essa é uma conta, porque quem vai escolher o que colocar nesse seu bebê é você. Então, faça uma conta assim, na minha cidade, um bebê de R$ 1.000 é muito caro, né? O lugar onde eu estou, né? O meu público acha isso muito caro. A gente sabe que a Arte Reborn não tem preço, mas se você faz para vender, você precisa precificar. Então, calcule assim sempre 3 vezes o valor do kit que você comprou. Você vai estar fazendo uma conta razoável, porque afinal, quando você comprou olhinhos, você não comprou um. Quando você comprou corpinho, você não comprou só um. Às vezes já vem com um corpinho, né? O frete é o mesmo. Então, faz um precinho básico aí do que você vai colocar, porque isso é a pronta entrega, a escolha é sua. Foi você que escolheu. Eu vou colocar uma roupinha mais em conta porque eu quero que esse bebê seja um bebê mais em conta para as pessoas que me cercam, né? Dependendo do poder aquisitivo, possam comprar. Tá. Comprei um kit, vamos dizer, né? Que eu comprou um kit custa R$ 990. Mesmo que seja pronta entrega. Faz o valor de 3 vezes mais, tá? Faz essa conta de 3 vezes. Porque um bebê de R$ 990 já não é um kit cópia, já é um kit original, né? Ele exige um material, às vezes, um pouquinho mais sofisticado, uma roupinha melhor, uma embalagem. A embalagem, ela sempre vai ter o preço dela. Se você optar por uma embalagem mais em conta, uma embalagem mais cara, ela sempre vai ter o preço dela. O seu trabalho vai ter o preço dele, o trabalho de pintura e o trabalho de implante. Essas são coisas que não mudam. Esse é um valor que não muda. O valor que muda é o que você escolhe, né? O que você vai colocar à pronta entrega. Então, fui ali, tinha uma liquidação de body, comprei body a R$ 20, tá? Uma meinha, um sapatinho, mandei fazer ali, custou R$ 15. Você pode precificar usando materiais mais em conta
para que dentro desse valor dos R$ 450 você esteja ganhando. Você não pode estar perdendo, né? Então, eu vou fazer um bebê de R$ 450 e vou usar tine na pintura toda. Claro que a sua pintura vai ficar maravilhosa. Evidente que vai ser um excelente cartão de visita. Mas você usou o material mais caro que você dispõe, que são os vernizes e o tine, que é o diluente dos vernizes, né? Então, se você usar o material mais caro, o preço eleva. Se eu fiz a pintura toda com o diluente líquido e usei o verniz só no final, você vai usar o verniz lá na proporção que você acha que vai ficar bem selado, bem bonito, e você vai estar precificando de acordo com o seu público. Diferente de vou vender um bebê que o meu cliente escolheu o kit. Então vamos partir do mínimo, né? O mínimo numa promoção, porque os kits originais em promoção, eles não custam tão caro. Eles saem a partir de R$ 199, R$ 299, R$ 399. Esses normalmente têm membros 3/4, bracinhos e pernas 3/4. Por isso eles são mais em conta. Porque não é a preferência nacional que os bebês tenham membros 3/4. Boa tarde, Ernestina, seja bem-vinda. Então, se o bebê tiver membros 3/4 e você comprou um kit original numa promoção, ele vai custar entre 199 a 399. Mas é um kit original e o seu cliente quer a roupinha tal, o sapatinho tal, ele vai escolher. Você mostra o que você tem. Eu tenho esse sapatinho, custa tanto, essa roupinha custa tanto. Mostra o que você tem ou o que ele escolher, né? Você oferece. Aí você vai fazer outro tipo de orçamento. Se é um orçamento por encomenda, você vai colocar o valor do kit, o valor do seu trabalho, do seu implante. O implante que ele escolheu o mohair ou ele escolheu a fibra? Seja qual fibra for, né? A fibra sintética. Seja qual fibra for, ela tem seu preço. Então, você vai ter que colocar o preço. Comprei 100 gramas de fibra, custou tanto, mas gastei 10 gramas. Como é que eu vou saber quanto eu gastei? Pesando o cabelinho que sobrou, depois que o implante finalizou. Então, eu vou saber o valor dessa quantidade de cabelinho que eu gastei, tá? Aí eu vou fazer aquela textura de pele porque o meu cliente quer aquele bebê com aquela textura de pele. Ele quer aquele olho maravilhoso artesanal, um olho de vidro. Um olho de vidro, né? Quem já está na arte sabe que ele tem um preço elevado. Mas tem olhinhos de boa qualidade num precinho mais equilibrado. Como ter garantia de comprar um olho de qualidade? Compra em sites oficiais. Às vezes nós sabemos, a coleguinha ali do lado está ali no grupo tal, faz olhinhos artesanais. Alguém aqui no grupo já comprou olhinhos da fulana? Eu já comprei, são maravilhosos. A fulana entrega em dia, ela é confiável, né? O preço dela é excelente, então eu vou ter uma referência, né? Fulana de tal me indicou, né? Eu posso comprar com você porque ela me disse que o seu trabalho é maravilhoso. Mas eu, Mara, prefiro comprar nos sites oficiais que vendem material para arte reborn. Primeiro, tenho garantia do produto. O produto chegou errado, eu posso devolver e não vou pagar o frete. Vou comprar no Mercado Livre sem problema, porque se você recebeu o produto errado, você devolve, eles são obrigados a te ressarcir o valor, tá? Então, sempre pense na qualidade do material que você vai colocar nesse orçamento. Tem kits originais que custam R$ 1.000 e poucos. Eu fiz aqui uma aproximação. Olha, foi um kit que eu vi, tá? Porque eu fiquei interessada, vi, mas isso só vou fazer se for por encomenda. Eu jamais vou fazer um bebê com esse preço para deixar aqui no meu portfólio. Eu vou fazer se for por encomenda, tá? É um kit original. Ele custa
R$ 1.200 cru. Eu posso fazer a conta do 3 vezes só, se for por encomenda? Não. Eu vou ter que colocar, eu vou mostrar para o meu cliente, eu mando foto, olha, no site e tal, o bebê custa tanto, cru. Tem a minha mão de obra, tem a minha mão de obra da pintura, tem o implante e tem a embalagem. Isso não muda. Que roupinha você gostaria? Você quer enxoval? O que você quer no enxoval? O que você quer que eu coloque? Né? O enxoval é aquilo que vai a mais, porque o seu bebê nunca vai sem roupa. Ele sempre vai com um bodyzinho básico, né? Ele nunca vai sem roupa. Ele vai com sapatinho, ele sempre vai com acessórios, né? Eu fiz um Reels, quem assiste aí sabe que aquilo é básico, né? Mas às vezes o cliente quer um enxoval completo. Tem gente que quer completo. Então, essa é uma encomenda pronta entrega. Essa você só vai precificar de acordo com o que o seu cliente pedir, tá? Então, se você vai fazer kits à pronta entrega, ou você compra uns kits mais promocionais, né? Ou o kit nacional, que tem muito kit nacional original, vem com certificadinho, né, de originalidade, e você vai ter um bom material para você vender no mínimo, o menor valor para um bebê reborn de qualidade, mesmo sendo cópia, o menor valor. Nunca venda baratinho, venda no menor valor que você consegue precificar e ganhar alguma coisa. Isso é uma questão sua. Quanto à qualidade dos produtos, qualidade dos olhinhos, muita gente sendo enganada nessa época do ano. Os materiais ficam mais escassos, às vezes o correio demora muito a entregar. Tem muita gente malandrinha vendendo coisas que não entrega. Ou não entrega porque é malandrinha, ou não entrega porque não deu conta, ou não consegue que o correio entregue a tempo. Às vezes manda de má qualidade. Você tem que ter garantia. Então, se ela vai mandar um produto para você, você paga o frete e 50% do valor do produto. Não pague o produto todo, pague quando chegar. Não pague. Não veio do seu gosto? Devolve, ela é obrigada a pagar o frete. Ah, a pessoa me vendeu e sumiu. Acontece. Por isso eu digo, compre nos sites oficiais. Nos sites oficiais eu tenho olhinhos de 39, de 49, de 79, de 200 e pouco. Do Carmo, boa tarde, seja bem-vinda. Então, quando você for comprar o seu material, pense sempre em pesquisar. Ah, eu estou em vários grupos. Ah, naquele grupo me disseram que a fulana de tal faz olhinhos maravilhosos. Vai na administradora do grupo e pergunta: fulana, você conhece a pessoa que faz olhinhos? Você atesta? É de boa qualidade? Ela faz produtos bons? Ela entrega? Você já comprou com ela? Faça uma pesquisa, sabe? Com o administrador do grupo. É importante. Aquela pessoa que está ali, o administrador do grupo, ele não está ali à toa. Ele é o especialista. Ela é a pessoa que dá aula. Ela é a sua professora do curso. Seja que curso você fez com ela. Ah, eu fiz um curso de sobrancelhas com a fulana. Eu fiz de air dry com a ciclana. Eu fiz de Gênesis com a fulana. Pergunte. Ela está ali porque ela é especialista. Você não está no grupo dela à toa. Você está no grupo dela porque você é aluna dela, tá? Então, ela, quando se dispôs a te dar aulas, a ser a especialista, ela permite que entre no grupo pessoas em quem ela confia. Se ela disser, olha, eu nunca comprei dessa pessoa, não posso atestar, não compre. Ou pergunte para as colegas que estão ali. Todas que estão ali, você clica lá em cima no grupo, vai aparecer a lista das pessoas que está no grupo. Pergunte para cada pessoa ou para uma ou outra pessoa. Já comprou com a fulana? Ela entrega direitinho? Tá? Pergunte isso. Uma questão também que já me perguntaram esses dias e que vale para tudo isso. Quando a gente fala de selagem final, a gente não fala só da selagem com os verniz e tal. A gente fala de um produto acabado, um produto pronto, né? Ah, eu entendo que às vezes entra em grupos por convite de outras cegonhas. Pois é.
Acontece bastante, mas daí nesse grupo que você entrou por convite de outras cegonhas, você não faz essa pergunta, né? Você faz a pergunta lá para quem você fez o curso, com quem te deu garantia que vai te dar assistência, vai te monitorar o tempo todo, vai te dar mentorias, ela vai dizer para você o que é bom e o que é ruim, o que você faz e o que você não faz. Vai lá e pergunta, onde você acha? Você conhece alguém? Às vezes você fez o curso com uma artista internacional. Você conhece? Porque ela conhece, né? Você conhece alguém no Brasil que faz olhinhos de boa qualidade, com preço bom? Sempre tem indicações. Sempre tem, tá? Uma questão também que me foi perguntada é quanto ao tamanho dos olhinhos serem fiéis. Então eu vou lá no site e compro um kit. Esse kit, vamos dizer esse kit, ele me veio dizendo que eu preciso para ele de um olhinho de 20 polegadas, né? De 20 milímetros. Eu vou aqui com a régua, eu vou medir para saber se realmente é 20 milímetros que eu preciso do olhinho. Tá. Mas, tá. Aqui sempre tem umas questões, tá? Desculpe. Mas você tem que ver a profundidade, ó. Às vezes, um olhinho de 20, ele vai entrar nessa cavidade e vai ficar saltado para fora. Porque a profundidade do olhinho aqui, ela é pouca. Ele quase não tem espaço para um olhinho de 20. Então, eu compro um olhinho de 19. Ah, mas as pessoas não fazem olhinhos de 19. Fazem. Vai nos sites que tem. Coloca lá, tem uma listagem até de 19, tá? Ah, mas não entra. Às vezes a pessoa quer colocar o olhinho aqui, né? Aquece o kit, quer colocar o olhinho pela frente para não ter que abrir lá dentro a casinha e tal. Às vezes é necessário abrir a casinha para que você encaixe. O olhinho ele tem que encaixar e ele não pode ficar sem nada do branco do olho aparecendo. Ele tem que aparecer um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Quando a cavidade externa é pequena, eu vou procurar lá no site íris pequena, porque eu quero que apareça a parte branca do olho, porque eu tenho só esse espacinho para colocar o olho. Eu preciso que apareça o branquinho de um lado e o branquinho do outro lado, né? Senão vai ficar aquela azeitona saindo pelo buraco. Fica feio. Cores para isso, né? Que cores eu vou usar para um bebê recém-nascido? Prioridade. Ou um olho castanho escuro, que ele nunca é preto, porque fica feio no bebezinho, no kit reborn. A não ser que seja por semelhança e a mãe diga, olha, o meu bebê tinha olhos muito pretos quando nasceu. Mas normalmente quando o olho é escuro, ele é azul escuro. Então dê prioridade para o azul bem escuro. Ele nunca vai ser um preto agressivo e nunca vai ser um azul que parece um farol, a não ser que a pessoa diga, eu quero que coloque olhos azuis. Se é a pronta entrega, dê sempre preferência para olhinhos castanhos, para que ele seja um castanho um pouquinho mais escuro e um olhinho azul mais escuro, porque isso é básico, tá? Isso vai fazer com que esse bebê fique assim delicado. Eu sei. Não vou ter isso mais porque acabou o seu prazo de contato com a sua mentora, é isso, Débora? A pessoa com quem você fez curso já venceu de repente lá o ano todo grátis. Mas eu penso assim: ela é a sua mentora, ela foi a sua professora, você aprendeu com ela. Se você tem ela nas redes sociais, né? Você adicionou ela nas redes sociais e você fizer uma pergunta para ela, ela vai responder. Eu respondo, tá? Então, assim, eu acredito que ela vai responder. E eu faço questão de responder para quem está aqui perguntando, para quem deixou perguntas por fora, né? As pessoas perguntam às vezes fora lá na rede social, para quem deixou as suas dúvidas, eu gosto de responder, né? Nunca tive resposta por não ser original. Pelo fato do kit não ser original? Mas você pagou, não foi um kit quando você fez o curso, você pagou um método, né? Eu penso assim. Eu tenho um método que é meu.
né? Eu ensino. A pessoa comprou o curso. E no curso, durante o curso, eu fiz um kit original, mas a partir daí eu resolvi trabalhar com cópia. Tá, mas você não pagou um curso de kits, você pagou um curso de pintura, um método de pintura, né? Então você tem o direito de perguntar. Caso a pessoa com quem você fez, aprendeu o método, não te responda, sempre tenha quem perguntar. Então, eu sempre deixo aqui. Você está me seguindo, você está me assistindo, você vai assistir minha live depois. Não tem importância. Eu vou responder as suas dúvidas, porque eu sempre digo que se eu te ajudo, eu também me ajudo. Tem muitas questões que vão ficando, às vezes, assim, no ar, porque a gente vai pegando uma prática e uma velocidade de fazer as coisas, que às vezes essas pequenas questões a gente acaba até esquecendo. Mas é importante que a gente sempre tenha aí perguntas, né? E que eu possa responder. Essa pergunta que fiz, não tive resposta. Saí do curso por mim e vou indo aprendendo com você. Outros vídeos no YouTube. Ok, é bom, né? Acho bom também. Muitas pessoas. Tem uma pessoa aqui que está me seguindo, que me pediu algumas opiniões, eu dei. Ela não está fazendo o curso comigo, ela não está aprendendo nada comigo, mas ela me fez perguntas e não me custa nada responder, né? Então eu digo, quem quer saber algumas coisas, alguns detalhes, que às vezes tem até uma certa resistência em fazer pergunta, assiste os vídeos que estão aí. Tem 200 e poucos vídeos aí que falam um pouco sobre tudo. E só não falam mais porque ninguém me perguntou. Porque se me perguntar e eu souber responder, eu vou responder. E o que eu não souber, eu vou pesquisar para poder responder, ok? Espero ter ajudado nessas questões. Espero que tenha respondido. Para quem queria saber sobre a selagem final, se quiser falar comigo depois, ali, me deixar algumas perguntas e tal, pode chamar que eu vou responder, tá bom?